A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso dispositivo, nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser localizados por Rádio Bom Jesus RJ. A questão escolhida para hoje é a seguinte: quem é e do que se ocupa este médico chamado ebiatra? A medicina é uma ciência de muitas especialidades, algumas bastante conhecidas e outras nem tanto. Desde a época em que os médicos eram generalistas, atendendo de crianças a idosos, muitas vezes em visitas domiciliares, até os dias atuais, a ciência médica vem se tornando mais sofisticada e especializada com o passar do tempo. Às vezes, uma especialidade se desdobra em 2 ou 3. Noutras, simplesmente surge uma nova especialidade no campo da medicina. Aliás, isso não acontece somente com a medicina, mas também com a odontologia, com a enfermagem, o direito e com muitas outras ciências. Porque no mundo moderno a tendência à especialização é cada vez maior. E nesse contexto é que surge a medicina do adolescente, cientificamente designada como ebiatria, que ao contrário do que pensarão muitos dos nossos ouvintes, não chega a ser, afinal, uma especialidade tão recente. Não é tão nova, mas apesar disso ainda não é tão bem conhecida. Em países da Europa e nos Estados Unidos é conhecida há mais tempo. No Brasil, pelo menos dos anos 1970 para cá. Mas do que cuida especificamente um profissional nessa área? O ebiatra, ou médico do adolescente, atende pacientes dentro da faixa etária dos 10 aos 20 anos, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o período que deve considerar como sendo a adolescência. Ou é o período que se deve considerar como sendo a adolescência. Pois do mesmo modo que as crianças necessitam de um pediatra, os adolescentes também necessitam de um profissional que cuide deles e dos problemas que são típicos desta etapa da vida. Só para que se tenha uma ideia sobre o quanto esse especialista é de importância fundamental para o acompanhamento e orientação daqueles que se encontram nesta faixa de idade, é na adolescência que a pessoa adquire 25% de sua estrutura final e 50% do seu peso total. Se adicionarmos a este fato todas as transformações que um adolescente experimenta sob o aspecto emocional e que só ocorrem nessa fase da vida, será simples compreender por que é necessário um médico que se dedique a cuidar especificamente deles. Quais são essas transformações e quais são os problemas mais comuns nesta etapa do desenvolvimento de uma pessoa? É o que buscaremos elucidar com a entrevista desta terça-feira, aqui no Ponto Facultativo. E para conversar sobre este tema comigo e com os ouvintes da Rádio Bom Jesus, encontra-se nos estúdios desta emissora um médico ebiatra, vamos usar o nome da especialidade, que é filho desta região noroeste do estado. Nascido em Itaperuna e criado em Pirapitinga de Bom Jesus, graduou-se em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo feito sua residência em Pediatria no Hospital Federal da Lagoa e, em seguida, sua especialização em Medicina do Adolescente, também pela UERJ. Estou me referindo ao Dr. Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, como sempre nas manhãs de terça-feira, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado Dr. Daniel, seja muito bem-vindo e muito obrigado por sua participação nesta edição do Ponto Facultativo. É um prazer
tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite. É muito bom participar aqui e esclarecer para a população do que se trata a minha especialidade e da participação que ela tem na comunidade. Muito bem. Sempre que eu recebo um convidado ou convidada pela primeira vez aqui no programa, eu gosto de começar a conversa com algumas informações adicionais sobre a pessoa do entrevistado. Então eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas rápidas, só para que os ouvintes possam conhecê-lo melhor. Por que a medicina e por que as especialidades de pediatria e ebiatria? Foi uma escolha que surgiu durante o curso ou já se interessava por essas especialidades antes de ingressar na graduação? E afinal, como foi feita a sua escolha por esse campo da medicina? Bom, Wagner, a medicina foi uma escolha um pouco ao acaso, não foi uma escolha pensada. Naquele momento do ensino médio, como os adolescentes, como todo adolescente, eu estava em dúvida sobre o que eu iria fazer na minha carreira, o que eu iria ser, como eu iria agir. Então, naquele momento, a medicina apareceu para mim como uma oportunidade de lidar com pessoas, que isso sempre me atraiu, apesar de eu não pensar dessa forma até aquele momento, eu refleti e naquele momento era isso que me atraía. E aí eu decidi fazer medicina. Então, vamos lá, fazer medicina é um trabalho árduo. Todos falaram, acho que você não vai conseguir, acho que você vai ter que estudar muito. Estudei muito, consegui alcançar o meu objetivo, e o meu objetivo era a UERJ, e consegui entrar para a Faculdade de Medicina da UERJ. Durante a faculdade, logo nos primeiros anos, eu pensei em fazer áreas ligadas à estética, dermatologia ou cirurgia plástica. Tinha muita admiração pelo Ivo Pitangui, tinha muita admiração pelo Rubem Davi Azulay também. Mas durante a faculdade eu não me achei dentro dessas especialidades. Não encontrei um melhor caminho para mim dentro delas. E aí foi como a maioria dos estudantes de medicina, eles veem alguns professores um exemplo. E quando eu cheguei... A escolha às vezes é feita, vamos dizer assim, pela admiração que você tem em determinados professores. Né? Exatamente, pela admiração em determinados professores. Foi aí, entre o terceiro e o quarto ano da faculdade, que eu tive mais contato com os professores da área de pediatria e eu me apaixonei pela especialidade. Falei, eu quero ser como essas pessoas são. São pessoas com capacidade, principalmente dentro do Hospital Pedro Ernesto, pessoas com uma capacidade técnica incrível, e ao mesmo tempo uma sensibilidade absurda, uma sensibilidade enorme para lidar com crianças e adolescentes. E daí, o adolescente, por quê? Logo o meu primeiro contato como aluno de pediatria foi na área de adolescentes, que até aquele momento só existia uma enfermaria de internação para adolescentes só no Hospital Pedro Ernesto, dentro do estado do Rio de Janeiro, uma enfermaria específica para adolescentes. E eu comecei a ter contato com aqueles adolescentes e falei, é isso que eu quero para minha vida, é trabalhar com essa faixa etária, trabalhar com pessoas que eu, ao mesmo tempo, tenho, mas não tenho controle. Ao mesmo tempo, eu posso, mas não posso influenciar a vida deles. Eu posso seguir sendo o exemplo da vida deles. Talvez eu possa até mudar a forma como eles enxergam o futuro deles. Assim como eu mudei quando eu decidi fazer medicina. E aí foi a medicina do adolescente. Entendi. Embora sejam sejam especialidades muito próximas, a pediatria e a ebiatria, que é a medicina do adolescente, são especialidades independentes, ou a ebiatria, a medicina do adolescente, ela é uma espécie de prolongamento da pediatria? Ela é muito mais do que um prolongamento, Wagner. Ela funciona mais como uma conexão entre a criança atendida pelo pediatra até o adulto que vai ser atendido, por conseguinte, pelo clínico geral, pelo clínico médico, ou pelas especialidades assim, por assim definidas. Então a gente age como uma porta de continuidade, na verdade, uma continuidade para esses adolescentes na área da saúde, que às vezes não se sentem confortáveis mais com o pediatra, mas ao mesmo tempo não sentem uma conexão com o médico especialista ou com o clínico médico, o clínico geral. O fato de você ser um médico jovem, e você é um médico jovem,
Você acha que isso facilita, vamos dizer, a simbiose com o adolescente, a interação com o adolescente? Facilita. Durante o meu trabalho, eu sempre tento procurar nos adolescentes temas em comum, que isso gera uma empatia entre o adolescente e o médico. Então, quer dizer, naquelas conversas preliminares, um gosto musical, um apreço por determinado tipo de esporte. Exato. E os adolescentes estão conectados o tempo inteiro. Então, o médico adolescente tem também que estar conectado o tempo inteiro e ligar os interesses com o do adolescente para você criar uma conexão entre o paciente e o médico, o adolescente e o médico. Dizem que os pediatras e os obstetras, eles têm algo em comum, que é o seguinte: eles não têm hora para serem incomodados pelos pacientes. Qualquer hora, uma mãe está ligando ou uma gestante está ligando para o obstetra e tal. Na medicina do adolescente, o médico do adolescente, ou o médico especializado no acompanhamento, no tratamento de adolescentes, ele também está dentro dessa problemática ou ele pode organizar uma agenda dele em horários mais regulares? Como é que é isso? A gente tenta sempre organizar a nossa agenda com os horários mais regulares, mas tem sempre aqueles pacientes que precisam de mais atenção. Esses pacientes, a gente tem que estar sempre de portas abertas para eles. Então, principalmente para as questões psicológicas, os adolescentes precisam de suporte praticamente integral do médico. Então, a gente tem que estar sempre de portas e corações abertos para os adolescentes. Entendi. Não ocorre muito, mas a gente tem que estar sempre aberto. Sim. Apesar de sua especialização em medicina do adolescente e sua residência médica, que é aquela etapa final do curso, foi feita em pediatria. Quer dizer, você é médico do adolescente, você fez uma especialização nisso, mas a sua residência de final de curso foi em pediatria. Atualmente, o doutor atende em ambas as áreas ou se fixou apenas na clínica em pediatria? Não, atualmente eu atuo como pediatra, em clínicas de Bom Jesus e de Itaperuna, mas eu continuo o trabalho com adolescentes. O meu fascínio é atender adolescentes, mas a gente sabe que a nossa região não pode prescindir, deixar de mão você ter um pediatra e ele não atender naquela área. Entendi. Então, entendi. uma... Até porque o problema do adolescente, veja se eu estiver dizendo alguma tolice, me corrija. Mas o adolescente, às vezes, você pode programar o tratamento, o acompanhamento, a terapia, o atendimento. O pediatra, às vezes, é uma coisa que cai meio na esfera da emergência, né? Basicamente, sim. O pediatra, a gente tenta seguir o acompanhamento da criança ao máximo. A gente sabe que nem toda a população tem a consciência e a condição financeira de seguir um acompanhamento da criança até a vida adulta, mas a gente tenta sempre trabalhar prevenindo que a gente chama de saúde de atenção primária, prevenindo as doenças na criança. Mas a criança, porventura, por ser criança, vai ter as suas intercorrências. E o adolescente também tem as suas intercorrências. Muito bem. Em que locais você desenvolve a sua atividade como médico? Como médico do adolescente e como pediatra? Em hospitais, em clínicas ou em consultórios particulares? Ou em consultório particular? No momento eu atuo na clínica em Itaperuna, na clínica São Pio, e também atuo na clínica Nutrir em Bom Jesus e a clínica Biomed também em Bom Jesus. Mas o médico de adolescentes ele tem a capacidade de atuar em todos os ambientes, especialmente no ambiente hospitalar. Quando você tem uma unidade de internação de crianças e adolescentes, você pode precisar de um médico de adolescentes atuando diretamente com aquele adolescente no seu tratamento, lá no hospital. Dentro do hospital com os pacientes internados. A sua clínica médica, portanto, ela é feita em clínicas, não é um consultório específico que você mantenha para isso? Até o momento não, mas a gente espera que um dia consiga crescer. É um projeto que se pode chegar a ele depois. Principalmente com a parceria, talvez, das entidades públicas. Você desenvolver um consultório na região específico para adolescentes. Que aí você deixa uma porta aberta, escancarada para eles entrarem. Então, para eles se sentirem confortáveis a qualquer momento, chegarem, baterem e pedirem, eu gostaria de ser atendido. Eu acho que existe, meu caro, para isso aí que você está dizendo, existe um potencial grande, porque não é só
a coisa de alguém que procure. Mas existem questões que têm vinculação com a justiça, por exemplo, onde o encaminhamento para uma clínica dessas poderia resolver problemas ou equacionar problemas, por exemplo, de menores infratores. Exatamente. Né? Quando a gente atua das mais diversas formas com o adolescente, a gente tende a melhorar a sua condição de saúde. Vamos tocar agora diretamente nessa especialidade que é a medicina do adolescente, que, como eu disse nas palavras iniciais do programa, para muita gente ainda é uma especialidade pouco conhecida, né? Para uma parcela do público, pelo menos. Então, vamos falar um pouco dela, mais especificamente dela. Para começar, eu lhe peço que, de uma forma resumida, se for possível isso, que o assunto é muito amplo, explique para os nossos ouvintes e para os internautas que estão nos acompanhando, né, o que se deve entender por medicina do adolescente, aquilo que tecnicamente é chamado de ebiatria. A medicina do adolescente ela é definida como a área de especialização médica que atua dos 10 aos 20 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, dos 12 anos completos até os 18 incompletos. Mas essa variação é exclusiva... Não, peraí, repita isso para mim, por favor. Dos 12 aos 18? Dos 18 aos 18 incompletos. Incompletos. Então, 17, não, porque eu li, e essa informação eu trouxe nas palavras de abertura do programa, que a Organização Mundial de Saúde considera dos 10 aos 20, dos é 10 isso? Aos 20, realmente, porque aos 10 anos você já tem transformações na criança que seguem durante a adolescência. Então, seria o princípio da puberdade, talvez. Exatamente. E aí, além das alterações hormonais, também existem as alterações psicológicas. Por exemplo, as fases de conflito começam especialmente nessas fases de 10 anos, 11 anos. Então, vale a pena você abranger um pouco mais essa faixa etária, porque você atende a essas condições específicas do adolescente. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria considera 12 anos. 12 até os 18 incompletos. Incompletos. Muito bem. Eu queria aproveitar aqui para informar os ouvintes, eu estou repetindo esta palavra ebiatria, que é o nome científico, o nome técnico da especialidade, e eu queria aproveitar para dizer aos ouvintes que esse termo, a ebiatria, ele vem lá da mitologia grega. É só para eles não se esquecerem do nome ebiatria, que nome estranho. É porque Hebe, na mitologia grega, era filha dos deuses Zeus e Hera. Então ela simboliza na mitologia grega a juventude. Ela foi amaldiçoada por Hera. Foi amaldiçoada por Hera e tal. Aí a gente teria que entrar aí na história da mitologia. Mas só para lembrar, chama-se ebiatria por conta de Hebe, que na mitologia grega era filha de Zeus e Hera e que representava a juventude, não é isso? Exatamente, foi amaldiçoada com a juventude eterna. Que maldição que ninguém coloca na gente essa. Talvez, né? A gente amaldiçoada com a juventude eterna. A gente não teria beco de pato? Não, meu amigo. Vamos lá. Sobre o aspecto fisiológico ou biológico, quais são os problemas mais frequentes que chegam ao consultório de um especialista nessa área? Veja bem, eu ainda não falei dos aspectos emocionais, psicológicos. Eu estou falando dos aspectos biológicos, fisiológicos, as patologias mesmo, que são físicas e não emocionais. Quais são os problemas mais frequentes que chegam ao consultório de um especialista neste campo? Sem dúvida alguma, uma das principais atuações do médico de adolescentes é sobre a obesidade na adolescência. A obesidade na adolescência é uma epidemia, vamos dizer assim, e deve ser tratada como doença, porque é uma doença inflamatória em si, e ela tem repercussões enormes para o resto da vida daquela pessoa. Então a obesidade é o que mais acomete os adolescentes, é a doença que mais chega para a gente no consultório de adolescentes. E, além dessa, as relacionadas aos distúrbios alimentares, aos distúrbios de imagem, principalmente bulimia, anorexia, são duas importantes doenças que acometem mais as meninas, mas também alguns meninos também apresentam bulimia, anorexia. Então, a doença é um problema mais feminino, né? Mais feminino, principalmente. Mas pode acometer também meninos com uma certa frequência, então menor. Eu queria até aproveitar aí a sua observação e a sua resposta
vamos dizer, para acrescentar o seguinte aqui. Essa questão da obesidade, que ela parece que é o mal do século passado para cá, da segunda metade do século passado para cá, ela não acometia, vamos dizer, de forma expressiva os adolescentes e as crianças da primeira metade do século. Não acometia. Porque talvez isso esteja vinculado à alimentação industrializada, alimento industrializado, a publicidade de guloseimas na mídia, né, que levam as crianças a comerem mais chocolate, mais doce, mais batata frita e esse tipo de coisa. Um tipo de costume, eu diria, um tipo de hábito alimentar que nos foi, de certa forma, trazido por uma cultura norte-americana, cheeseburger, hambúrguer, essas coisas que se comem em fast food, né? No meu tempo de criança, já faz tempo isso, no meu tempo de criança, o problema era o contrário. As mães, e principalmente as mães, ficavam levando os filhos aos médicos porque estava comendo pouco. Então dizia, olha, esse menino não come, aí tome vinho reconstituinte Silva Araújo, tome emulsão de Scott. Era uma série de medicações, assim, até de botica mesmo, de laboratórios muito mais simples de operação, que eram vamos dizer, era para abrir o apetite da criança. E obrigando as crianças a comerem. Esse menino come, se não comer, você não sai daqui hoje. Ficava o menino comendo, mastigando aquela comida fria e tal. E eu fico pensando, doutor, que isso foi um mal enorme que os pais, por ignorância e amor, fizeram a nossa geração e outras, né? A minha e algumas anteriores e algumas posteriores. Porque, na verdade, hoje, eles estão lutando, os pais estão lutando no sentido contrário. Contra uma coisa que eles mesmos criaram. Contra uma coisa que a própria educação familiar acabou gerando. Você como um grande historiador, conhecedor da história, sabe que desde a Revolução Francesa, quando as mães saíram de casa para trabalhar, começaram a Revolução Industrial, desculpa, as mães começaram a sair de casa para trabalhar, as crianças elas tinham que ter essa alimentação um pouco mais, vamos dizer, rápida e um pouco mais prática. E aí as alimentações rápidas e práticas envolvem muito mais gorduras e açúcares. Isso acaba, esse acúmulo de gorduras e açúcares, gerando a obesidade alimentar nas crianças e adolescentes. Grande historiador, é generosidade sua, mas de qualquer maneira, essa história eu sei. E tem o seguinte, doutor, essa comida mais rápida, como o senhor mencionou aqui, essa comida mais rápida também, e aí eu me corrija, estou dizendo uma tolice, parece que comer muito depressa ajuda a gente a engordar, né? Ajuda sim a engordar, a gente não vamos dizer assim, não é da minha especialidade, mas é uma área que eu entendo parcialmente. A gente não faz a digestão completa. Então, a gente faz em parte a digestão na boca, depois passa pelo estômago e para finalizar a digestão no intestino. Então, se você come rapidamente, você já perde essa parte da digestão que é feita na boca. E aí você tritura menos o alimento, você perde nutrientes e você acaba absorvendo mais as gorduras e os açúcares que são mais fáceis de absorver. Muito bem. Olha aqui, há casos, pergunta, em que o médico do adolescente precisa associar o seu trabalho a outros especialistas, como, por exemplo, um dermatologista, um urologista, um ginecologista, ou isso só acontece nos casos mais complicados? Ou essa associação, essa interação é permanente? A associação do médico de adolescentes com especialista é constante. O médico de especialista ele não vai resolver todos os problemas do adolescente. Como eu falei, ele é um primeiro contato, uma entrada do adolescente. E aí o médico do adolescente vai verificar todos os problemas que envolvem aquele adolescente. E aí sim, se houver necessidade, ou o médico achar que por certa complexidade vai necessitar de um especialista, ele vai se encaminhar para o psicólogo, para o dermatologista, para o neurologista, para as demais especialidades que existam na área da saúde. Isso vale a pena a gente lembrar que o médico de adolescente não é para resolver todos os problemas, ele não tem capacidade até para isso, até porque o médico de adolescente é clínico, não é cirúrgico. Ou seja, ele seria um clínico geral para essa faixa de clientes. Exatamente. Que é a faixa da adolescência. É o clínico da faixa da adolescência. Olha, todos nós sabemos que a adolescência
um período complicado. Quem já passou pela adolescência que está nos ouvindo sabe do que nós estamos falando. Quem está na adolescência e porventura nos esteja ouvindo sabe do que nós estamos falando. É um período complicado na vida das pessoas, de todas as pessoas, por uma série de motivos, alguns dos quais nós mencionaremos e estamos mencionando na conversa de hoje. Só que nem todos os problemas nessa fase, doutor, decorrem de causas biológicas ou fisiológicas. Agora há pouco eu lhe perguntei sobre os problemas mais comuns, mais frequentes, de natureza biológica ou fisiológica, mas nem todos decorrem disso. Diante do que, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: quando o profissional, na sua especialidade, identifica que a origem do problema ou dos problemas de um determinado paciente, a origem não é de natureza física, mas de natureza emocional, ele encaminha o caso a um psicólogo, ou isso também faz parte da medicina do adolescente? Ou seja, cuidar desse aspecto emocional também faz parte da medicina do adolescente? Ou quando o problema, o médico do adolescente identifica o problema como sendo dessa natureza, ele encaminha a um psicólogo? O médico do adolescente ele tem a função de identificar o problema e, se porventura, encaminhar. O médico do adolescente, principalmente nas questões emocionais, ele atua como um intermediador. Então ele vai identificar no adolescente também a necessidade desse especialista. Não adianta você encaminhar um adolescente para o psicólogo se ele não quiser o tratamento, se ele não quiser fazer parte daquele tratamento. Então às vezes você precisa de 1, 2, 3 consultas para o adolescente adquirir a confiança no médico de adolescente. E a partir dessa confiança, ele fala: o melhor para você agora é um psicólogo, é um especialista nessa área. E aí sim você encaminharia. Alguns adolescentes estão mais abertos a isso. Alguns adolescentes já vêm para o consultório com essa questão, com uma queixa emocional, e já pedem para serem encaminhados ao psicólogo. Alguns já vão direto ao psicólogo, mas alguns já vêm com essa questão. Mas a maioria, você tenta criar um vínculo com aquele adolescente para aí sim você encaminhá-lo para o psicólogo, para aí sim você ter um bom resultado no tratamento. Por seus estudos e pela sua experiência clínica, eu agora há pouco lhe perguntei sobre os problemas mais frequentes do ponto de vista físico ou biológico, mas por sua experiência, por seu estudo e por seus estudos, quais são os problemas mais frequentes, mais comuns de natureza emocional, psicológica que um adolescente apresenta? Um dos principais é, com certeza, o distúrbio de imagem. O distúrbio de imagem do adolescente ele é muito frequente. É quando ele não se reconhece, ele acha que ou ele está muito gordo, ou ele está muito magro, ou ele está assim, ou está assado. Ou ele é feio, não é atraente, as meninas não gostam dele, ou os meninos não gostam dela, e essa natureza de coisa. O distúrbio de imagem é o primeiro, mas talvez hoje o principal, o que mais chama a atenção da nossa população é a questão do suicídio. Então, o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes. Incrível. Entre adolescentes, principalmente entre 15 e 19 anos, essa frequência aumenta muito. Então, o distúrbio emocional mais frequente dessa faixa que gera um problema importante para a sociedade. É o que mais gera esse problema. Sem querer, obviamente, minimizar o problema, que eu acho que é gravíssimo. Ainda mais quando o doutor nos informa que é a segunda causa de morte entre adolescentes. É gravíssimo. Mas sem querer minimizar o problema. Quando um adulto, vamos dizer, chega ao suicídio, a gente sabe que aquilo é o resultado da desestruturação emocional completa dele. Porque é o instinto primário que todos nós trazemos. O instinto mais primitivo que nós carregamos é o instinto da autopreservação. Não é? A gente antes salva a vida, depois a gente pensa na dignidade, pensa no conforto, pensa em qualquer outra coisa. Primeiro a vida. Quando um adulto chega ao suicídio, é porque ele está totalmente desestruturado do ponto de vista emocional. Eu lhe pergunto, o adolescente, quando chega a esse extremo, é porque ele passou por esse processo de desestruturação, ou porque talvez ele não tenha compreendido
ou não tem ainda valorado adequadamente o que é a vida, a importância da vida e vamos dizer, e o desperdício que é o suicídio. Quer dizer, não é a mesma causa que leva um adulto ao suicídio, é? Não. O adolescente, ele de fato, ele passa por todas, desde criança até a adolescência, ele já vem sofrendo a influência do meio, sofrendo a influência da cultura dele. E vale lembrar que todas as religiões que foram criadas até hoje, que eu saiba, elas veem no suicídio uma forma de, vamos dizer, pecado, uma forma irregular uma coisa moralmente reprovável. A não ser vamos dizer assim, sobre os muçulmanos, que tem a questão do salvamento enfim. É uma questão consideram o suicídio um ato de glória. Exatamente. Mas a maioria delas consideram o suicídio como uma coisa, uma falta de sequência, vergonhosa, ou falta de sequência na vida. O cristianismo fez muito isso. Sim. O cristianismo, ele não permitia nos cemitérios, que cada igreja tinha seu próprio cemitério, a ordem religiosa tinha o seu cemitério, os suicidas não podiam ser enterrados ali. Alguns padres, isso lá no século passado e na era medieval, não se recusavam a fazer uma missa de corpo presente para um suicida. Né? Exato. E aí, voltando ao assunto, vale a gente falar que o adolescente, ele sofre todas essas influências. Então, os fatores de risco que levam o adolescente ao suicídio são vários. Principalmente desestruturação familiar, a falta de consistência social, vamos dizer assim, uma condição financeira desfavorável também é um fator de risco para o adolescente. E uma condição sine qua non aos adolescentes é essa questão da autoafirmação, a questão da aceitação social. Da aceitação social, do desafio próprio de entrar, de tentar se descobrir diante de alguns problemas e aí encararem o suicídio como forma de resolução dos seus problemas. É uma forma, digamos assim, menor de abrir mão da vida, né? Sim. Não é isso? Exatamente. E aí, Wagner, o que é importante o suicídio é um assunto que tem que ser comentado, tem que ser discutido, tem que ser identificado. E de forma que ele deve ser encaminhado aos especialistas para ser tratado, para ser minimizado, minimizado não diria o correto. Para ser enfrentado. Enfrentado, sanado esse problema que é tão importante. A gente está no Setembro Amarelo, que é o setembro de combate ao suicídio. Então, vale sempre a pena lembrar. A própria Organização Mundial de Saúde, ela tem um manual sobre suicídio para professores e educadores que explica como identificar e como tendência suicida. Nós vamos voltar a esse assunto logo após o intervalo. Vamos fazer um intervalo para os comerciais e retornamos e vamos retomar nossa conversa daí, porque esse ponto é muito importante. Tá bom? A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. E no programa de hoje estamos conversando com o médico especializado em medicina do adolescente, ou ebiatria, Dr. Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, que é graduado em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo feito sua residência em pediatria no Hospital Federal da Lagoa e, em seguida, sua especialização em medicina do adolescente também pela UERJ. Doutor Daniel, nós estávamos, antes do intervalo, falando aqui de um ponto ao qual eu gostaria de retornar pelo significado, pela importância desse tema. O Dr. Daniel tinha dito aqui para todos nós que a segunda causa de morte de adolescente é suicídio. E nos explicava, quando chegou o nosso intervalo, que o suicídio em adolescente ele pode ser causado por uma série de fatores. Pode ser causado por uma questão da imagem, né? Pode ser causado por uma dificuldade em relação à autoafirmação ou à autoaceitação.
aceitação pelo grupo social, aceitação social, aceitação pelo grupo ao qual, ou pelos grupos aos quais ele pertence ou dos quais ele participa, e a sua própria aceitação, não só da sua imagem, mas de como ele é, do que ele é. A questão da sexualidade entra aí também nessa dificuldade de aceitação? Com certeza. A sexualidade é, vamos dizer assim, um assunto que talvez seja um dos que o médico de adolescentes ele é mais especializado para tratar. E aí, nessa parte, o adolescente que não tem a sua sexualidade ainda, vamos dizer, concreta, não tem ela ainda uma afirmação da sua própria sexualidade, ele fica muito vulnerável a todas as situações. E a gente sabe que o ambiente, principalmente o ambiente escolar, é um ambiente de desafios, um ambiente de novidades e um ambiente que o adolescente fica exposto aos julgamentos das outras pessoas. Uhum. E aí a sexualidade entra assim como fator de risco para aquelas pessoas que não tenham, para aqueles adolescentes que ainda não têm a sua sexualidade definida, que ainda estão se descobrindo. Entra assim como fator de risco para o suicídio. Escute, meu caro doutor, o bullying, ele tem um peso nesse contexto aí? Sim, o bullying é também um fator de risco para o suicídio, principalmente na adolescência. As atividades de risco que os adolescentes fazem por conta do bullying também envolve como fator de risco para o suicídio. Então, e a gente sabe que o bullying, antigamente, o bullying é uma coisa que sempre existiu. É uma coisa que era definida antigamente como caçoar, implicância. E talvez alguém já tenha discutido sobre isso aqui. Eu acho interessante colocar, porque aí vem vem uma duplicidade em relação a esse assunto. Quer dizer, há um duplo sentido em relação a isso. Desculpe, só para colocar a questão. É o bullying no sentido de que é algo que maltrata a pessoa e tal. Outro é a tal da implicância, que gerações e gerações e mais gerações, vamos dizer, de tempos passados, havia entre si. Você implicava com um colega, o colega implicava com você. Claro, às vezes tinha uns colegas que sofriam verdadeiramente bullying, porque toda a turma implicava com ele por algum motivo. Uhum. Mas todo mundo já sofreu implicância em sala de aula, já foi perturbado por alguma coisa que fez, uma bobagem que disse durante uma aula, ou por conta de qualquer outra coisa, um jogo na hora do esporte, na hora do futebol, um sujeito chutou uma bola errada, enfim. Só que tem aquela coisa mais grave que vai atingir o adolescente lá na alma dele, né? E isso aí é nesse sentido que eu estou lhe perguntando pelo bullying. É o bullying mesmo. Não é aquela implicância que hoje qualquer coisa é classificada como bullying. Quando a implicância se torna violência, ela se torna o bullying. E hoje em dia a gente vê que o bullying, vamos dizer que antigamente ele estava mais restrito ao ambiente escolar. Hoje em dia, com acesso à informação, à internet o tempo todo... Isso é verdade. A criança fica 24 horas conectada aos seus amigos. Então, ela está 24 horas sofrendo bullying, ela está 24 horas sofrendo de violência emocional, ela está 24 horas sofrendo... Porque as redes sociais, que têm muitas vantagens, têm essa desvantagem, né? Exato. A pessoa não desliga. A pessoa não desliga, principalmente os adolescentes passam muito tempo diante das redes sociais. E quando ele sofre esse tipo de agressão na escola, ele acaba continua sofrendo dentro das redes sociais. Isso que mudou, vamos dizer, de uns tempos para cá. Talvez as redes sociais tenham potencializado aquilo que era uma simples implicância e transformado isso verdadeiramente num bullying. Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, de apelido. Todo mundo tinha apelido. Se o sujeito era vermelho, muito vermelho, ruivo, chamavam de farol traseiro. Se o frango assado, se o sujeito era gordo, era rolha de poço, não é? Se o sujeito tinha sardinha, tinha pintinha, chamavam de malhado. Todo mundo tinha apelido, todo mundo chamava pelo apelido e alguns atendiam pelo apelido. Hoje, se isso for posto na dimensão de uma rede social, isso pode acabar se transformando em algo que realmente magoa a pessoa, que realmente fere a pessoa. Principalmente, né? Quando a pessoa, por exemplo, o adolescente, ele passa por uma fase de descoberta, principalmente as descobertas amorosas. Uhum. E aí quando você
chega para o seu melhor amigo, para o seu amigo e trata ele pelo apelido, ele pode não se importar. Mas, por exemplo, ele não quer que uma pessoa que ele se interessa, uma pessoa que ele está chegando, uma menina, por exemplo, que ele está interessado, ele não quer que ela saiba o apelido dele. O apelido dele é aquele. Ele sente vergonha daquilo Entendi. para as outras pessoas. Mas no ambiente dos colegas, talvez ele não sinta tanta vergonha. Pergunta a seguinte: ainda existem pais ou mães que sejam refratários a encaminhar seus filhos adolescentes para um profissional nessa especialidade, se a questão for, por exemplo, de natureza sexual? Ainda existem, principalmente que a gente que vive mais uma sociedade um pouco mais tradicionalista, principalmente aqui no interior do estado, das quais a religião vai estar sempre permeando a nossa cultura, ainda existe esse bloqueio. Ainda existem as mães que chegam com o adolescente por alguma questão biológica, por exemplo, uma doença ou a própria obesidade, e aí o médico do adolescente quer discutir sobre sexualidade com a criança e a mãe se recusa, ou o adolescente também tem essa repulsa, ele não quer falar sobre sexualidade, ele não quer ter seus órgãos genitais examinados, entendeu? Que é direito do médico, faz parte do exame físico completo do médico examinar os órgãos genitais. Não, mas se ele está com algum problema que seja de natureza sexual. Exatamente, principalmente quando a pessoa não fala sobre o problema, o médico tem que examinar e tem que identificar esses problemas. Então, o médico do adolescente, ele tem essa função de identificar os problemas, mesmo que não sejam relatados pela mãe nem pelo adolescente. O que ocorre é o seguinte: às vezes a pessoa tem um problema, o problema tem uma origem dessas, mas ele tem dificuldade de falar, né? Isso, vamos dizer assim, isso poderia, vamos dizer assim, gerar, ou isso poderia causar, ou criar a oportunidade ou a possibilidade de que aí o assunto fosse, no caso das questões de natureza sexual, como eu falei, isso fosse encaminhado para um sexólogo, um psicólogo, alguma coisa desse tipo? Sim, os adolescentes, quando tem uma questão relacionada à sua sexualidade e que o médico do adolescente vê que precisa de um encaminhamento para um especialista para conversar, para orientar, o médico do adolescente pode fazer isso. Mas o médico adolescente tem essa função de orientar o adolescente sobre sexualidade. Talvez seja uma das nossas maiores áreas de atuação com certeza sobre a sexualidade. E principalmente na orientação. Até porque é um fator de máxima importância nessa fase da vida. Exatamente. É uma fase da vida em que você está entrando, não só desenvolvendo, os hormônios começam vamos dizer assim, a tomar o seu corpo, as suas necessidades e os seus desejos começam a... Eu estou apenas perorando sobre o assunto, não estou querendo explicar sobre ele, não. Eu estou apenas compondo meu raciocínio. Toda essa parte da sexualidade, claro, a gente sabe que a sexualidade ela existe na pessoa desde sempre, desde a infância e tal. Mas nessa idade ela vai ficando, ela vai se exteriorizando, não é? O interesse, as opções, as preferências, os hormônios, os desejos, tudo isso fica mais intenso a partir da adolescência. E quando nós conseguimos discutir sobre sexualidade com o adolescente mais precocemente, não estou falando para discutir sexualidade com crianças, não é essa a questão. A questão é você identificar o momento certo que o médico do adolescente tem esse treinamento para conseguir identificar o momento certo de discutir sobre sexualidade com o adolescente ou a criança que está se transformando em adolescente. Então, quando a gente consegue discutir isso precocemente, a gente consegue evitar problemas sérios, como a gravidez indesejada na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. Eu entrevistei aqui uma ocasião, faz mais de ano, sobre gravidez na adolescência. Eu entrevistei uma médica ginecologista. E uma das coisas que ela me disse aqui foi que ela, quando ela recebe uma pré-adolescente no consultório, ela aproveita para dar uma orientação, para explicar. E que às vezes a mãe se irrita com ela. Acha que ela não deve falar sobre aquilo com aquela criança. Não, ela não está na idade de tratar disso ainda. Qualquer idade é a idade se as circunstâncias recomendarem isso. Exatamente. Não é isso? Não adianta a gente banalizar a sexualidade. Não é para isso que o médico do adolescente serve. Ele identifica o momento certo em que aquela criança pode sofrer algum problema por conta da sexualidade. Os problemas da sexualidade estão relacionados às questões emocionais,
como a gente já falou aqui, mas os problemas da sexualidade estão relacionados às doenças, à própria gravidez. Então, quando a gente identifica que é o momento adequado de conversar sobre a sexualidade, a gente conversa sobre sexualidade, prevenindo os problemas que possam acometer aquela criança. Aí eu lhe faço uma pergunta. O médico do adolescente, ele recebe um adolescente, ainda na faixa inicial da adolescência, e ele vai precisar conversar, ou coisa que o valha, ou examinar, seja lá o que for. Aí eu vejo que o médico está entre duas questões, duas possibilidades que às vezes são conflitantes. Uma, por uma questão ética e para, vamos dizer assim, que não haja nenhuma espécie de dúvida sobre a seriedade do que ele está fazendo, ele traz para a consulta, ou ele mantém no ambiente para a consulta o pai ou a mãe. Essa é uma questão. A outra questão é, a presença do pai ou da mãe podem inibir o adolescente naquilo que ele quer contar, ou naquilo que ele quer perguntar, ou naquilo que ele quer dizer. Como é que se sai desse nó aí? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o médico de adolescente examine o adolescente sem a presença dos pais. O que a gente tenta fazer é conscientizar os pais que a criança precisa de um momento específico para ela. Um momento a sós com o médico para falar sobre as questões que ela não quer discutir com os pais. E a gente tenta sempre abrir um canal, um espaço durante a consulta, exatamente para o adolescente falar a sós com o médico sobre os problemas que ele acha pertinentes a ele. Porque talvez os problemas que a mãe acha pertinentes, a criança não acha. Enquanto, por outro lado, em alguns momentos o adolescente ele vai identificar problemas que ele não quer que a mãe saiba. Então, sim, ele quer perguntar ou quer contar sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não quer que o pai ou a mãe que estejam acompanhando saibam disso. E a lei nos dá aos médicos esse respaldo de poder tirar as mães do ambiente da consulta, para os mães e os pais do ambiente da consulta. E as mães aceitam isso? Depende do tipo de população que a gente está tratando. Uma população, por exemplo, eu que trabalhei num hospital terciário, o Pedro Ernesto, um hospital de alta complexidade, que tinham pacientes que já vinham da pediatria acostumados com atendimento de boa qualidade, e aí chegavam na medicina de adolescente, eles já estavam acostumados com as boas condutas, com os médicos e com aquele sistema de saúde. Então eles confiavam plenamente, era muito fácil. Mas às vezes a gente precisa de um pouco mais do que uma consulta para convencer os pais a deixar a sala. A gente tem esse respaldo pela lei, mas você não deve obrigar os pais a saírem da sala naquele momento. Pode ser que a gente esteja perdendo algumas informações que seriam específicas do adolescente? Pode ser. Mas a gente tem... Mas não está perdendo também, mas está mantendo, vamos dizer, a compreensão dos pais de que aquilo ali é uma coisa que faz parte do processo, não é? E não é uma coisa, digamos assim, incomum, diferente do que se faz normalmente, né? Exatamente. Assuntos, principalmente que são tabus na nossa sociedade, a gente não deve tratar com tanta rigidez. A gente tem que ser mais maleável, a gente tem que ser um pouco mais compreensivo e usar o bom senso. Claro, se aquela família não quer sair da sala, você tem que tentar usar os seus artifícios, as suas manobras para convencê-lo de que é o melhor para aquele adolescente. Uma ocasião eu trabalhei como advogado num caso doloroso, porque envolvia, não digo pedofilia, mas envolvia um comportamento minimamente estranho do pai em relação às filhas. E a mãe veio conversar comigo sobre isso. E eu tenho muito medo, porque o casal estava se separando, e todas as vezes que um casal está se separando e surge uma história dessa, a gente sempre fica se perguntando se não é apenas um estratagema da mãe para agredir o pai. Isso já havia acontecer também. Então eu disse, você traga as suas filhas aqui, por favor, porque eu quero ouvir isso delas. Mas sem a sua presença. Você vai ficar ali na sala de espera. Ouvi uma, ouvi outra, constatei que era isso, tomei as providências que precisava tomar, mas havia naquele momento muita confiança dessa mãe no profissional que eu era, porque senão eu chamar uma menina de 10, outra de 12 anos para conversar sobre um assunto desse, sem a presença dela, poderia ter suscitado algum tipo
de desconforto para ela como mãe, que já estava preocupada com isso, né? E eu imagino que num consultório médico é a mesma coisa, né? Deve ocorrer esse tipo de situação. E os adolescentes? Agora vamos para o outro lado. Os adolescentes, de uma forma geral, ou pelo menos em sua maioria, eles se colocam à vontade para essa conversa, para esse exame, ou é preciso também um tempo para que eles, vamos dizer, entendam aquilo como uma coisa simples, comum? Uhum. Então, o adolescente, é difícil a gente falar de forma geral ou maioria no adolescente, porque existem tantas especificidades da adolescência que tentar generalizar não ajuda, não adianta, e a gente tem que tratar caso a caso com as suas especificidades. Mas, de fato, assim, pela minha experiência, a maioria dos adolescentes tem aceitado a conversa a sós com o médico, eles expõem os seus problemas. Ainda existem a minoria que tem essa repulsa, essa dificuldade. Resistência, pelo menos. Resistência, pelo menos. Mas é aquilo que eu falei. Quando a gente acerta o momento de falar sobre isso na consulta com o adolescente, a maioria já está aberta a conversar sobre isso. Entendi. Olha, uma ocasião eu fiz uma consulta com um médico, um otorrino. Eu achava que eu estava com algum problema, uma perda de audição mais de um lado do que do outro. E eu fui ao consultório e disse: o que está havendo? Eu digo: não, eu estou achando que eu não estou ouvindo bem desse lado de cá e tal. Eles vão fazer um teste audiométrico aqui, aquela medição de acuidade auditiva. Estou explicando não para o doutor, mas explicando para os nossos ouvintes. Para ver a intensidade com que você está ouvindo. Uhum. E eu aí fiz o teste e ele disse: você está brincando comigo? Você tem uma acuidade normal do lado direito, e do lado de esquerda e do lado direito você tem uma acuidade um pouco acima do comum. Aí eu falei: sério? Ele disse: sério. Aí ele olhou assim para mim e disse: você veio aqui por isso mesmo? Eu vim porque ele disse: não, eu estou perguntando porque às vezes uma pessoa vem aqui para reportar um problema e na verdade é uma pessoa que está com uma outra natureza de problema, tá, às vezes uma pessoa solitária, aí vem aqui porque quer conversar, quer desabafar. Eu falei: não é o meu caso. Então eu vou lhe perguntar agora: existem casos em que você recebe o paciente, o cliente, como se ele tivesse um problema e você acaba descobrindo que ele só está querendo desabafar? Sim, muitos dos casos acontece isso. O adolescente, principalmente, o médico de adolescente, ele tem também essa função de extrair do adolescente todos os seus anseios, todas as suas descobertas, tudo o que envolve as suas dúvidas, tanto em relação às questões de natureza biológica quanto de natureza emocional. Então, a gente tenta, ao máximo, em algum momento da consulta, extrair essas questões. Às vezes o adolescente não quer falar, ele está com aquilo, ele está com uma vontade de falar sobre uma questão que não é a que trouxe ele à consulta, mas e ele não se sente seguro para falar. E aí o médico do adolescente ele consegue extrair do adolescente essa questão e desenvolver uma solução para o problema, uma orientação adequada. Isso acontece sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se um adolescente, por exemplo, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Então eu quero lhe perguntar o seguinte: entre os jovens do sexo masculino, agora bem rapidinho, quais são as causas mais comuns que levam a se procurar um profissional na sua área? Os meninos tendem a procurar mais por conta de dificuldade de aprendizado, problemas relacionados à sexualidade também. Mas principalmente os pais trazem por conta de dificuldade de aprendizado, não está indo bem na escola, ou conflitos dentro da escola. Mas a sexualidade também é um tema que permeia bastante. Tema que permeia bastante essas consultas. Também. E entre as suas clientes, do sexo feminino, entre as meninas, as adolescentes, quais são os problemas mais comuns que requerem a intervenção de um médico pediatra? Principalmente os problemas de distúrbio de imagem. Então, as meninas, muitas das vezes, elas têm dúvidas sobre a sua constituição física, sobre as suas capacidades físicas também, se ela está... Como que o corpo dela está evoluindo, se está evoluindo da forma correta. E também os anseios emocionais das meninas também aparecem muito. Assim como as outras doenças também aparecem, mas
O que costuma aparecer mais entre as meninas são os aspectos emocionais. Uhum. Um adolescente, ou se um adolescente, agora vamos falar mais especificamente da menina, se ela tem um problema de descontrole no ciclo menstrual por causas hormonais, por que que ela deve, essa pergunta eu estou lhe fazendo, que finaliza a nossa conversa, para mostrar ao nosso ouvinte, vamos dizer assim, que esse especialista, que é o seu caso, o médico do adolescente, ele não está, na verdade, vamos dizer, sobrepondo o trabalho dele ao trabalho de outro profissional. Por exemplo, uma menina tem um problema de distúrbio no ciclo hormonal. Por que que ela deve procurar um médico do adolescente e não um endocrinologista ou um ginecologista? Mas aí a pergunta que a gente deveria fazer é se realmente é um problema hormonal. Se realmente for um problema hormonal, exclusivamente hormonal, aí ela será encaminhada. Mas se estiver relacionado às questões emocionais, se estiver relacionado às questões sociais, e a gente puder ajudar. Se estiver relacionado a alguma outra doença que ela não está identificando naquele momento, então vale a pena a gente investigar. Então, os adolescentes que reconhecerem em si algum problema de saúde, a gente fala sobre saúde, tudo que envolve o pleno gozo do seu desenvolvimento como pessoa. Então, se você tem um problema biológico, emocional ou social, isso interfere diretamente na sua saúde, no seu desenvolvimento. Então, o adolescente que identificar algum problema na sua saúde, ele deve sim ser encaminhado ao médico de adolescentes para identificar todos os outros problemas que ele possa apresentar. Como nós dissemos, o médico de adolescente, ele é, na verdade, um clínico geral de adolescente. Ele vai, vamos dizer, mapear o problema. Eu estou aqui não dizendo para o doutor, dizendo para o nosso ouvinte, para o internauta que nos acompanha. Ele vai mapear o problema, vai delimitar o problema, vai delinear o problema e aí vai dizer, bem, aqui nós podemos encaminhar assim. Ou então, nós precisamos do acompanhamento também de como o clínico às vezes diz para a gente, olha, ele está acompanhando, está fazendo acompanhamento dos exames, ele pede os exames, depois diz, olha, seria bom você consultar um cardiologista, não é? Seria bom consultar um cardiologista, só para ver como está essa situação aí. Alergias, hipertensão, obesidade, diabetes, isso vai ser tratado também no consultório do médico de adolescentes. Quando se tornam problemas mais complexos, a gente tende a encaminhar, sim. Para um médico. Isso, para o especialista. Muito bem, foi uma ótima conversa, meu prezado doutor Daniel, mas infelizmente o tempo reservado ao programa chegou ao final. E em razão disso, nós precisaremos concluir essa nossa boa conversa. Eu quero agradecer por sua participação neste programa ao médico Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pediatra e ebiatra, isto é, um especialista em medicina do adolescente. Do mesmo modo como também agradeço pela atenção e pela audiência do nosso público, que é sempre muito importante. Meu caro doutor Daniel, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas e, sendo, vamos dizer, do seu interesse, o senhor fique à vontade para divulgar um telefone de contato ou coisa que o valha, que não é publicidade, mas é apenas uma praxe que nós temos aqui no programa de dar uma referência, porque às vezes um ouvinte nosso, e já aconteceu isso outras vezes e com outros especialistas, ele ouve e diz, eu precisaria levar meu filho, eu precisaria consultar um profissional nessa óptica. Se quiser deixar algum endereço, algum telefone de contato, fique à vontade. Eu que agradeço, Wagner, eu agradeço aos nossos ouvintes e internautas também por terem participado dessa nossa conversa, foi muito agradável também. Espero ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento da nossa sociedade, espero continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa região. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me apoiam, minha mãe, minha noiva, meu tio, as pessoas que estão me apoiando na minha carreira, que é uma especialidade pouco conhecida, mas que a gente tenta batalhando ali no nosso trabalho, que a gente sempre fala, os médicos de adolescente por todo o Brasil falam, nosso trabalho de formiguinha ali, de tentar alcançar os adolescentes. E o meu telefone de contato é da clínica daqui de Bom Jesus, 3831-1071. Qualquer pessoa pode entrar em contato para quiser procurar. A clínica Nutrir, na Praça da Matriz, da Igreja da Matriz. 3831
1071. Exato. Muito obrigado. Agradeço uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas que, pelo seu conhecimento, pelo seu saber, pela sua experiência, sempre contribuem para levar até o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o amigo Alexander Sullivan, que reassume o comando do horário para o prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.